Questão 32 do Enem de 2011. Diferente do que o senso comum acredita, as lagartas de borboletas não possuem voracidade generalizada. Um estudo mostrou que as borboletas de asas transparentes da família Itomini, comuns na floresta amazônica e na Mata Atlântica, consomem sobretudo plantas da família Solanaceae, a mesma do tomate. Solanaceae, desculpa, falei errado. Contudo, os ancestrais dessas borboletas consumiam espécies vegetais da família Apocynaceae, mas a quantidade dessas plantas parece não ter sido suficiente para garantir o suprimento alimentar dessas borboletas. Dessa forma, as solanáceas tornaram-se uma opção de alimento, pois são abundantes na Mata Atlântica e na floresta amazônica. Nesse texto, a ideia do senso comum é confrontada com os conhecimentos científicos ao se entender que as larvas das borboletas Itomini, encontradas atualmente na Mata Atlântica e na floresta amazônica, apresentam facilidade em digerir todas as plantas desse local. Todas não, né? Porque ele fala para a gente aí nesse caso que elas consomem sobretudo plantas da família Solanaceae e ancestrais dessas borboletas consumiam espécies vegetais da família Apocynaceae. Então, não é qualquer planta, né? Tem aí, nesse caso, plantas específicas. Então, a letra A esquece. Letra B. Interação com as plantas hospedeiras da família Apocynaceae. Não, nenhuma. Elas se alimentavam de Apocynaceae, né? E aí ele fala que a quantidade dessas plantas parece não ter sido suficiente para servir de nutrientes, suprimento alimentar para essas borboletas. Dessa forma, as solanáceas, elas tornaram-se uma opção de alimento, mas porque é mais abundante na Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Então, esquece aí também a letra B. Letra C, adaptação para se alimentar de todas as plantas desse local. Gente, não. É a mesma coisa que a letra A falou, né? A letra A, a letra C trazem a mesma ideia de que essas larvas de borboletas elas se alimentam de qualquer coisa. E não, na verdade ele fala aí nesse caso que as larvas de borboletas elas se alimentam de coisas bem específicas, né? Elas tinham aí nesse caso a preferência por uma família de plantas que se torna que é escassa no ambiente onde elas vivem e elas passam a se alimentar de solanáceas justamente porque são plantas mais comuns de serem encontradas. Então, é uma família específica, não é qualquer planta. Letra D, voracidade indiscriminada por todas as plantas existentes nesses locais. Repararam que a letra A, C e D falam a mesma coisa? E as três estão erradas, obviamente, né? A letra especificidade pelas plantas da família Solanaceae existentes nesses locais. Aí sim, tanto que ele fala aí nesse caso que ela vai se alimentar das solanáceas, né? E nesse caso é a planta preferencial da qual as larvas de borboletas elas vão se alimentar. Esse tipo de questão, de novo, é uma questão que você lê o enunciado, lê as opções. Ao ler as opções, você vai comparar com a informação que seu enunciado trouxe para ver se elas são verdadeiras ou falsas. Tranquilo? Então, seria a letra E a opção correta. O senso comum, aí nesse caso, seria algo em que as pessoas acreditam, mas que não teve nenhuma comprovação científica. O método científico, ele é baseado primeiro numa observação, onde é criada uma hipótese. Essa observação, né, onde é criada uma hipótese, pode servir também para o método de senso comum. Só que aí a gente vai testando essas hipóteses para que a gente saia aí nesse caso de algo particular, pensando aí nesse caso em algo que seja geral, que possa ser aplicado em situações semelhantes, em situações similares a essa. A gente vai fazer testes específicos onde essas hipóteses possam ser, aí, nesse caso, testadas de forma controlada, para que não ocorra nenhuma interferência nesses experimentos. Por isso que os experimentos são sempre controlados. Por exemplo, quando a gente vê um experimento, como está acontecendo agora para a produção da vacina contra a Covid-19, a gente vai observar que a gente tem aí, nesse caso, um grupo controle, né, um grupo que recebe o placebo e um grupo que está recebendo realmente a vacina. Quem recebe o placebo, quem recebe a vacina, não tem a menor ideia que está recebendo isso, tá? Eles só recebem. E aí, nesse caso, eles vão sendo comparados. Quem faz a pesquisa
sabe que aí nesse caso quem é o grupo controle e quem é o grupo que está sendo testado com a vacina experimental. Então, aí nesse caso, a gente vai ter a análise sendo feita de uma forma mais, como que se diz? Confiável, né? Aí nesse caso ela vai ter uma confiabilidade maior. Então a gente vai aí nesse caso fazer os testes, sempre existindo um grupo controle. Repara que quando você pega, por exemplo, uma questão que fala sobre um experimento realizado com plantas para avaliação da atividade fotossintética, ou qualquer outro experimento, existe um controle da temperatura, da luminosidade, você tem aí, nesse caso, um controle da concentração de gases disponíveis para cada uma dessas plantas, né? Ou seja, os fatores que poderiam vir a intervir estão controlados, evitando aí qualquer tipo de problema nesse tipo de teste, tá bom? Então, a gente tem aí, nesse caso, algo que seria do específico, né? Você tentando aí nesse caso generalizar. Aí a gente tem o que a gente tem, que a gente chama de indução, né? A gente tem o método indutivo. Aí nesse caso é o método indutivo que vai ser utilizado justamente para a gente poder gerar essas teorias, leis, seja lá o que for que a gente esteja testando. A gente vai fazer esses testes vão ser analisados, os resultados desses testes vão ser analisados para que as conclusões possam ser tiradas. Quando a gente tem o senso comum, a gente tem algo que é deduzido. Então, você pega algo geral e tenta aplicar ao particular. Então, a gente tem aí, nesse caso, algo que não vai ser, desculpa, ideal dentro de um estudo científico. Tranquilo? Então, letra nessa questão seria a letra E, a opção correta.